falar sobre linguagem formal e informal. Já até circulei aqui a parte que é para a gente estudar. Tá na página 21, tá? Nas situações em que nos comunicamos com pessoas com as quais não temos intimidade, normalmente empregamos a linguagem formal, que é a linguagem mais elaborada, a linguagem mais rebuscada, completamente correta, que se aproxima da norma padrão da língua portuguesa, utilizada, por exemplo, em meios de comunicação, livros, documentos oficiais. Então, na televisão, um repórter, por exemplo, vai usar a linguagem formal. Ele não vai poder utilizar nenhuma gíria, ele não pode cometer erros, de concordância. Nos livros também, nos documentos oficiais, um ofício, por exemplo, um abaixo-assinado, a linguagem sempre é formal, bastante elaborada. Por outro lado, nas situações em que nos dirigimos a pessoas com as quais temos mais proximidade ou intimidade, fazemos o uso da linguagem informal, tá, gente? A linguagem informal é essa linguagem que nós usamos no dia a dia. Aqui nós vemos na página 29 um resuminho sobre as orações coordenadas. Aditiva, aquela oração, que dá a ideia de adição. Lembrando que essas daqui são as 5 que são sindéticas, tá? Sindéticas, aquelas que têm conjunção. Então, quais são as conjunções da oração coordenada aditiva? Eu tenho e, eu tenho nem. Olha o exemplo. Ana lanchou e, olha o e aqui, e foi ao circo com seus pais. Nós adicionamos aqui mais uma ação. Ela lanchou e fez o que mais? Foi ao circo com seus pais. Então, quando dá a ideia de soma, de adição, é aditiva. Adversativa, que eu já falei para vocês, que dá a ideia de adversário, dá a ideia de contrário, de contradição, de oposição. Nós temos as conjunções mas, porém, entretanto, no entanto. Olha o exemplo. Era um filme premiado, mas Carolina não gostou. Então, estava tudo positivo aqui. Olha o contraste. Não gostou, tá? Alternativa, o próprio nome já diz, vai lhe dar uma opção, uma alternativa. As conjunções mais conhecidas são ou, ora, ora, já, quer. Nos fins de semana, Flávio ou ia ao teatro ou ia ao cinema. Conclusiva, dá a ideia de conclusão. As orações vão ter essas seguintes conjunções: logo, pois, após o verbo, tá? Esse pois aqui da conclusão é após o verbo. Portanto, e lembra que eu posso trocar pela palavra conclusão. O circo chegou, portanto, a alegria das crianças foi geral. O circo chegou, conclusão, a alegria das crianças foi geral. Quando eu posso trocar essa conjunçãozinha aqui, pela palavra conclusão, é conclusiva. E a última, que é explicativa, que o próprio nome já diz, dá a ideia de explicação. A conjunção mais conhecida que nós usamos para explicar é o porquê. Mas também tem o pois, que vai vir antes do verbo, tá? O menino devia estar cansado, porque dormiu muito cedo. São as orações subordinadas substantivas, que elas fazem o papel de substantivo. Elas são as subjetivas porque fazem papel de sujeito. Qual é a dica? Vai sempre iniciar, na maioria das vezes, com é bom, é necessário, é provável, é importante, com o verbo iniciando na terceira pessoa. Vemos aqui o exemplo. É importante que você estude. É importante a oração principal. Olha aí que nós falamos aqui na dica. É bom, necessário, é importante. Geralmente começa assim. Logo depois nós temos a conjunção que. E aqui está a nossa subordinada subjetiva, tá? Primeiro aqui a oração principal e a segunda é a subordinada
substantiva, subjetiva. Objetivas diretas. Quando você consegue fazer a pergunta ok, a pergunta quem para o verbo, porque faz um papel de objeto direto. Espero o quê? Estou fazendo a perguntinha para esse primeiro verbo aqui, ó, o verbo da oração principal. Espero o quê? Que você estude. Olha aqui a conjunção e eu tenho toda essa oração respondendo essa pergunta. Essa oração toda fazendo papel de objeto direto. Vamos classificar como substantivas, objetivas diretas. Objetivas indiretas, quando possui preposição depois do verbo da oração principal. Ela faz o papel de objeto indireto. Lembrando aqui algumas preposições: de, a, por, em, para, com. Gostaria de que você estudasse. Gostaria, olha aqui a preposição de, depois do verbo. Depois vem a conjunção. E aí, aqui essa oração todinha fazendo papel de objeto indireto. Vamos chamar de objetiva indireta. Completivas nominais. Ela também tem preposição, igual a objetiva indireta, mas ela está depois de um nome. E lembrando que em português, tudo que não é verbo é nome, substantivo, adjetivo, etc. Então, nós vamos aqui completar o sentido de um nome. Tínhamos medo de que ele voltasse. Tá aqui, ó, medo, e logo depois da palavra medo, nós temos a preposição de. Tínhamos medo de quê? Se eu chegar e falar, tínhamos medo, essa oração não tem sentido completo, né? Ela precisa de um complemento. E aí, de que ele voltasse, complementa isso aqui. Completa o sentido desse nome, medo, que é o substantivo. Por isso, então, a completiva nominal. O que ela tem em comum com a objetiva indireta? As duas têm preposição. Só que a indireta completa verbo e a completiva nominal completa um nome. Não vai ter verbo aqui antes da preposição. Predicativas. Faz o papel de predicativo. Qual é a dica que eu tenho para vocês? Tem sempre um verbo de ligação no meio. Lembrando a listinha dos verbos de ligação. CPP, CAF. S de ser, E de estar, P de parecer, o outro P de permanecer, C de continuar, A de andar no sentido de ficar e F de ficar. Esses são os verbos de ligação que você poderá encontrar no meio aí das orações chamadas predicativas. O meu sonho é que ela volte. Olha o verbo aqui ser, que está aqui conjugado, está no meio aqui, né? Então, depois desse verbo de ligação, a partir desse que aqui, ó, nós temos a oração predicativa. Vamos agora para as apositivas. Elas fazem o papel de um aposto. Geralmente, na maioria das vezes, vem depois de 2 pontos. Olha o exemplo. Só desejo uma coisa. Eu vou explicar agora o que eu desejo depois de 2 pontos. Que todos estudem bastante. Eu desejo muito isso, tá, pessoal? Que vocês estudem bastante, apesar dessas dificuldades aí da nossa quarentena. Então, aqui é a nossa oração principal. Depois tem os 2 pontos. Vem a conjunção. Sempre a partir da conjunção que nós encontramos nossas orações subordinadas. Que todos estudem bastante é a nossa apositiva. Vamos agora para as adjetivas, que só são 2, né? Que nós já vimos, as restritivas e explicativas. As orações subordinadas adjetivas, elas fazem o papel de adjetivo. E aí a gente relembrou que para ser uma oração adjetiva, ela não tem conjunção, ela tem pronome relativo. Relembramos os pronomes relativos, que, quem, qual, cujo, onde. Então vamos lá. Observe. Olha essa oração. É um trabalho encantador. Olha aqui o adjetivo, encantador, caracterizando a palavra trabalho.
E aí eu vou transformar essa oração aqui, esse período simples, num período composto. É um trabalho que encanta. Então eu transformei esse adjetivo encantador numa oração aqui adjetiva, que encanta. O que é um pronome relativo? Pronome relativo porque ele é relativo à palavra antecedente, tá? Ele tem a ver de respeito com a palavra que veio ali, ó. É um trabalho, esse trabalho aqui que encanta, porque ele é encantador. Vamos lá. Qual a diferença básica entre as orações restritivas e explicativas? A gente já viu. As explicativas terão vírgulas e as restritivas não. Vamos dar um exemplo aqui das restritivas que restringe o sentido. Você é um dos alunos que não conheço. Aqui está o pronome relativo. Então, a partir daqui, nós temos a oração restritiva. Tem vírgulas aqui? Não está entre vírgulas. As explicativas. Meu tio, que era professor. Aqui, novamente, o pronome relativo. E aqui está separado por vírgulas, ó, está entre vírgulas. Que era professor é nossa oração subordinada adjetiva explicativa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da revisão, que tenham relembrado os conteúdos. Em seguida, colocarei qual atividade que nós vamos fazer para a próxima aula. Um abraço!